Há um lugar dentro de você que o mundo não pode tocar. Um espaço silencioso, onde o espírito conversa com o corpo em uma linguagem que a mente humana raramente compreende. É ali, nesse santuário invisível, que a verdadeira cura começa. Não no remédio, não no toque, não na explicação científica, mas no instante em que você se lembra de que há algo maior que governa cada célula, cada batimento, cada respiração. A maioria das pessoas pensa que curar-se é eliminar um sintoma. Mas há uma diferença profunda entre curar o corpo e restaurar a mente que sustenta a vida. Um ferimento físico pode fechar em dias, uma infecção pode ser controlada, mas uma mente desconectada da fé, uma mente dominada pelo medo, pelo ressentimento, pela culpa, continua sangrando em silêncio. E esse sangramento interno é o que esgota o corpo, mesmo quando os exames dizem que está tudo bem. O apóstolo Paulo escreveu: "O corpo é o templo do Espírito Santo." Quando ele disse isso, não falava apenas sobre pureza moral, mas sobre uma compreensão espiritual do corpo. Se o corpo é templo, a mente é o altar. É ali que a fé se traduz em forma, onde o pensamento se transforma em matéria, onde cada crença secreta molda o modo como as células se comportam. Há um poder que Deus colocou em você, um poder que não se impõe com gritos, mas que sussurra em cada pulsação. O pensamento é a ponte entre a fé e a biologia. Quando você pensa com esperança, suas células se reorganizam. Quando você pensa com medo, elas se retraem. Quando você se abre à paz, o corpo relaxa e começa a reparar o que o estresse destruiu. Mas quando a mente está cheia de desconfiança, o corpo entra em guerra contra si mesmo. É o pecado da descrença silenciosa, aquele que não se confessa em palavras, mas se manifesta em sintomas. Sêneca dizia: "Sofrer antecipadamente é sofrer duas vezes." E talvez você tenha feito isso sem perceber, ensaiando dores que ainda não vieram, revivendo mágoas antigas, imaginando tragédias futuras. O corpo obediente acredita. Ele vive cada ensaio como se fosse real. Ele adoece antes da doença, envelhece antes do tempo, cansa-se antes da luta. E se aquilo que você chama de fraqueza física for apenas o eco de uma mente que se desconectou da fé que a sustenta? E se o que você sente como peso no peito for apenas a alma pedindo para você voltar a acreditar? A mente que não confia adoece o corpo, mas a mente que se entrega à presença divina começa a curar até o que a medicina não explica. Hoje, convido você a olhar para dentro, não como quem procura uma falha, mas como quem retorna a um templo esquecido. Porque a cura não é um evento, é um reencontro. Um reencontro entre o espírito que sopra e a carne que responde. Um reencontro entre a fé que ordena e o corpo que obedece. Este vídeo é um convite a essa jornada. Uma jornada de retorno ao território sagrado da mente. Um território onde a fé e a razão não se opõem, mas se completam. Onde a ciência confirma o que os profetas já sabiam, que o homem que pensa em luz vive em luz, e o que pensa em trevas carrega a doença que teme. Enquanto ouve cada palavra, permita-se respirar mais devagar. Permita que o corpo ouça junto com a alma. Porque a sabedoria que cura não entra pela cabeça, ela entra pelo silêncio que se faz quando o coração finalmente escuta. E se essas palavras tocarem algo em você, escreva nos comentários: "Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura." Não como um ritual, mas como uma declaração de fé. Que cada frase escrita seja uma semente de restauração. Leia também os comentários de outros peregrinos dessa mesma jornada. Talvez você perceba que não está sozinho, que muitos, como você, estão aprendendo a deixar que o Espírito governe a carne. E antes de seguirmos para o próximo capítulo, lembre-se: a mente é o espelho do Espírito. Quando ela se purifica, o corpo se alinha. Quando ela confia, o corpo floresce. Quando ela se entrega, a cura deixa de ser promessa e se torna presença. Se este caminho ressoar com a sua alma, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui cada palavra
é uma ponte entre sabedoria e vida. Aqui, a mente volta a ser o santuário onde Deus habita em silêncio. Há dores que não vêm do corpo, há dores que o corpo apenas traduz. Quando a alma se cala por tempo demais, o corpo começa a falar. Fala em forma de insônia, de cansaço sem explicação, de dores que vão e voltam, de uma sensação de peso que nenhum remédio alivia. O erro invisível é acreditar que tudo isso é apenas biológico. Mas a biologia é apenas o palco onde o espírito representa seus avisos. Provérbios diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Essa frase contém mais ciência do que parece. Hoje a neurociência chama isso de psiconeuroimunologia, o estudo do diálogo entre mente, emoção e imunidade. Quando o coração se entristece, o sistema de defesa se enfraquece. Quando a esperança se perde, os hormônios de cura se apagam. O corpo obedece à mente como um servo obediente ao seu senhor. Pense nas vezes em que engoliu uma mágoa, nas vezes em que silenciou uma verdade por medo de perder alguém. Em quantas noites o corpo permaneceu tenso, enquanto o coração suplicava por descanso. Cada emoção não expressa se transforma em energia acumulada, e a energia acumulada procura saída. O corpo, então, traduz o que a boca não diz. Uma enxaqueca, uma gastrite, uma dor muscular. Todos sinais de que o templo está tentando ser ouvido. O corpo é o tradutor fiel da alma. Ele fala a linguagem que o coração não ousa pronunciar. Ele não mente, não disfarça, não finge. Quando você finge estar bem, o corpo protesta. Quando você esconde o medo, o corpo treme. Quando você reprime o choro, o corpo cria tensão. Ele apenas tenta libertar o que você insiste em manter preso. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. O corpo também se perde quando a mente não sabe para onde está indo. Ele se confunde, tenta avisar, mas a pressa e a distração do mundo abafam seus sinais. O homem moderno trata o corpo como uma máquina, mas esquece que toda máquina tem uma alma. E quando a alma não é ouvida, a estrutura enferruja por dentro, mesmo que por fora ainda pareça firme. Há uma sabedoria profunda em ouvir o que dói. A dor não é castigo, é comunicação. Ela diz: volte, repare, acalme-se. A doença muitas vezes é a forma mais honesta de oração que o corpo consegue fazer. Quando ele não é ouvido pelo raciocínio, ele clama por meio do sintoma. Ele não pede piedade, pede reconexão. Feche os olhos por um instante e perceba. Há partes do seu corpo tentando te contar algo? Uma tensão no peito, um nó na garganta, um desconforto na respiração? Tudo isso é linguagem espiritual em forma de sensação. E quando você começa a ouvir, a cura começa também. Não porque a dor desaparece, mas porque ela cumpre o propósito de despertar consciência. O coração alegre é o remédio, não apenas porque faz rir, mas porque devolve sentido. O espírito abatido seca os ossos porque, quando a mente perde o significado da vida, o corpo perde a força de viver. A restauração começa quando a mente se lembra do porquê de continuar. Que esta escuta silenciosa seja o primeiro passo da sua cura. Porque, no fim, o corpo nunca foi o inimigo. Ele sempre foi o mensageiro. E se este tema ressoar com a sua alma, leia os comentários deste vídeo. Talvez as palavras de outros peregrinos te ajudem a compreender o que o seu próprio corpo está tentando dizer. Lembre-se, nada adoece sem antes ser sentido pela mente. E nada se cura sem antes ser compreendido pelo coração. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um lembrete de que a vida não se trata de lutar contra o corpo, mas de compreender o que o espírito tenta ensinar através dele. Durante séculos, a fé foi tratada como um simples ato de acreditar. Mas quem observa com atenção percebe. A fé não é apenas crença, é estrutura. Ela reorganiza a mente, altera o corpo e redefine o destino. Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Essa certeza não é apenas espiritual, é também biológica. Quando você crê, seu cérebro muda. Quando você confia, o medo perde o comando. A fé cria caminhos novos dentro da mente, e esses caminhos
se tornam condutores de cura. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar conforme os pensamentos e emoções predominantes. Quando você se entrega à confiança, ativa áreas ligadas à esperança, à regeneração e à paz. Quando insiste na dúvida, reforça os circuitos da ansiedade, do medo e da dor. Orar não é pedir, é reprogramar. É ensinar o cérebro a sair do território do medo e voltar ao território da entrega. Quando você ora com presença, o corpo entende que está seguro. A respiração se acalma, o coração desacelera, o sistema imunológico desperta. A oração é a respiração da alma, e o corpo escuta cada palavra dita em silêncio. Pense nisso. A fé é o software que reescreve o cérebro, e o corpo obedece. Assim como um jardim floresce sob a luz, o corpo floresce sob a confiança. E quando a mente se reconcilia com a esperança, o corpo lembra como é viver em equilíbrio. Talvez você tenha esquecido como é confiar sem medo, mas a fé continua aí, adormecida, esperando que você a convoque de novo. Basta uma decisão interna, um retorno ao silêncio onde Deus ainda sussurra. Tudo está sob controle. Leia os comentários e veja. Há pessoas como você reaprendendo a acreditar. Cada palavra compartilhada é um fio de cura. E se sentir que este conteúdo fala com o seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Porque aqui a fé não é uma teoria, é uma ciência da alma que transforma mente e corpo em um só cântico de restauração. A mente ansiosa é como um rio em tempestade. Corre rápido, mas não chega a lugar algum. Ela tenta controlar o amanhã com pensamentos repetidos, acreditando que a preocupação é uma forma de proteção. Mas, na verdade, é um tipo de prisão. Jesus perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Nenhum pensamento de medo alonga os dias, apenas os encurta. A ansiedade é uma fé invertida, acreditar mais no desastre do que na providência. É quando a mente confia mais nas possibilidades ruins do que na sabedoria divina que conduz tudo. E o corpo, obediente, acredita. Ele reage como se a tragédia já tivesse acontecido. O coração dispara, o estômago se contrai, o sono desaparece. O corpo vive em guerra com o tempo, tentando consertar o que ainda nem ocorreu. A neurociência chama isso de viés da catástrofe, a tendência do cérebro de ensaiar o pior para tentar se preparar. Mas o resultado é o oposto. Quanto mais ensaiamos o medo, mais treinamos o corpo para adoecer. O que era precaução vira envenenamento emocional, e o corpo paga a conta de uma mente que não sabe descansar. A paz não vem quando tudo está sob controle. Ela nasce quando o controle é entregue. Entregar o controle não é desistir. É confiar que há uma inteligência maior conduzindo o fluxo da vida. Quando você solta o medo, o corpo se reorganiza. Quando você aceita não saber, a alma finalmente respira. Talvez você tenha vivido anos tentando prever, planejar, dominar. Mas há uma força que só se revela quando você para de lutar. É no silêncio da rendição que o milagre se manifesta. Perceba, cada respiração é uma prova de que algo em você já sabe o caminho. Inspire confiança, expire medo. Inspire fé, expire controle. Esse é o gesto mais simples e mais poderoso de entrega. E se esta mensagem tocou o seu coração, leia os comentários. Há pessoas, assim como você, aprendendo a descansar dentro da própria mente. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui cada palavra é um lembrete de que a fé não é fuga, é repouso. E a mente que descansa em Deus cria o que o medo jamais permitiria: um corpo em paz. Há um tipo de força que adoece. É a força de quem não se permite fraquejar, de quem veste a armadura do controle para não mostrar a dor. Tiago escreveu: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A cura não floresce onde há resistência, porque resistir é o oposto de confiar. Muitos confundem autossuficiência com sabedoria, mas o orgulho é apenas medo disfarçado. Medo de depender, medo de ser rejeitado,
medo de admitir que precisa de cuidado. E o corpo sente isso. Ele se fecha, ele endurece, ele tenta sustentar o peso de uma alma que já não quer ser amparada. A verdadeira força não é suportar tudo sozinho, é permitir-se ser sustentado. O corpo se renova quando o coração se entrega. Assim como o rio só volta a fluir quando deixa de lutar contra as margens, a vida volta a mover-se quando a alma abandona o orgulho e aceita o toque da graça. Leia os comentários. Há corações aprendendo que humildade não é fraqueza, é cura. E se esta mensagem ressoar em você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Porque quando a alma se curva diante da verdade, o corpo se levanta em saúde. Poucos percebem, mas a dor é uma das linguagens mais antigas entre Deus e o homem. Ela não é castigo, é mensagem. É o toque invisível que desperta aquilo que o conforto adormeceu. Paulo escreveu aos Romanos: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. A dor não vem para destruir, vem para lapidar. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em sabedoria. Há momentos em que tudo parece ruir e o corpo reage. A pressão aumenta, o sono desaparece, o peito aperta. O instinto é resistir, lutar contra o que está acontecendo. Mas o que realmente cura não é a resistência, é a observação. Quando você começa a olhar a dor sem fugir, algo muda. A mente se silencia e o coração começa a escutar o que antes era apenas ruído. A neurociência confirma: a dor emocional e a dor física ativam as mesmas áreas do cérebro. Isso significa que o corpo não distingue perda de ferimento. Quando você resiste à tristeza, o corpo luta. Quando aceita a experiência, o corpo relaxa e começa a reparar. A aceitação é o primeiro remédio. Imagine o ouro sendo purificado pelo fogo. O mesmo fogo que ameaça o destrói se ele resiste, mas o refina se ele se rende. Assim também somos nós. A dor é o fogo e a alma é o ouro. O que arde hoje, amanhã brilha. Nem toda ferida é sinal de fraqueza. Algumas são marcas de quem ousou crescer. O sofrimento, quando acolhido, se torna um professor silencioso que ensina sobre paciência, humildade e compaixão. Ele mostra que nada é permanente, nem a alegria, nem a tristeza, apenas o aprendizado que fica. Então, quando algo doer, não pergunte por que comigo, mas para que em mim? Essa simples mudança abre espaço para que a dor cumpra o propósito de curar o que o orgulho ou o medo esconderam. Se esta mensagem falar com a sua alma, leia os comentários. Neles há ecos de outros corações que também transformaram dor em sabedoria. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui acreditamos que a dor não é o fim, é o portal para um novo começo. Porque quando a mente aprende a ouvir o que o sofrimento ensina, o corpo se torna testemunha de uma fé amadurecida. Vivemos em um tempo em que todo mundo quer responder, explicar, provar. Mas o sábio sabe que o silêncio cura o que a palavra agrava. O silêncio não é ausência de voz, é presença de consciência. Provérbios ensina: quem retém as palavras tem conhecimento. E talvez em muitas situações, o que mais te feriu não foi o que disseram, mas o que você sentiu ao reagir sem pausa. O mundo moderno confunde expressão com sabedoria. Fala-se muito, sente-se pouco, reage-se rápido, compreende-se devagar. Mas o espírito não se revela no barulho. Ele se manifesta na quietude. Quando a mente se cala, o coração escuta o que a pressa havia abafado. O silêncio é o altar onde a mente se alinha com Deus. É ali que o corpo repousa e as emoções se reorganizam. A ciência confirma que o silêncio ativa o córtex pré-frontal, a região responsável pela clareza, pela empatia e pelo autocontrole. Enquanto o barulho desperta o instinto e a raiva, o silêncio desperta a sabedoria. É por isso que quem aprende a silenciar não se esconde, se fortalece. Há momentos em que a melhor resposta é simplesmente respirar. Há feridas que não precisam de defesa, precisam de descanso.
Quando você não reage, você permite que a paz haja por você. E quando a paz age, o corpo obedece, o coração desacelera, os músculos relaxam, o espírito volta a governar a carne. Experimente guardar pequenas pausas durante o dia, não como obrigação, mas como oração disfarçada de silêncio. Deixe que o silêncio te ensine o que a fala não conseguiu expressar. Se esta mensagem tocou algo em você, leia os comentários. Há muitos que, como você, estão redescobrindo o poder do silêncio como medicina da alma. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui aprendemos juntos que o verdadeiro domínio não está em ter a última palavra, mas em ter a paz suficiente para não precisar dizê-la. Há sentimentos que o coração não consegue digerir, e então o corpo tenta fazê-lo por ele. O rancor, a culpa e o ressentimento são formas de energia que não se dissipam sozinhas. Elas se acumulam, e o corpo, fiel mensageiro da alma, começa a adoecer. Paulo escreveu aos Efésios: livrem-se de toda a amargura. Ele não falava apenas de paz interior, mas de saúde espiritual e física. A ciência já observou que o ódio e o ressentimento elevam o cortisol e a inflamação, enfraquecendo o sistema imunológico. Cada pensamento amargo é uma gota de veneno circulando nas veias. Guardar rancor é como beber algo tóxico, esperando que o outro sofra os efeitos. Mas o único corpo que paga o preço é o seu. A amargura é sutil. Às vezes se esconde atrás da indiferença ou da ironia. Outras vezes se disfarça de justiça. Mas por dentro, ela prende o coração num tempo que já passou. Enquanto o perdão liberta o corpo, o rancor o aprisiona. A cura não é esquecer o que aconteceu, mas libertar-se da necessidade de continuar sofrendo por isso. O perdão é uma forma de higiene mental. Assim como você lava o corpo todos os dias, também deve limpar a mente das emoções que pesam. Cada vez que você perdoa, um nó se desfaz dentro de você. E quando o nó se desfaz, o corpo respira melhor, o coração bate com mais leveza e a alma volta a se expandir. A libertação começa quando você entende que perdoar não é absolver o outro, é libertar-se da dor que ele deixou. É devolver ao espírito o direito de julgar e manter para si apenas a paz. Leia os comentários. Você encontrará pessoas que, como você, estão transformando o ressentimento em liberdade. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui aprendemos que o perdão é o remédio invisível que devolve o corpo ao equilíbrio e a alma à serenidade. Há um momento em que até a fé precisa descansar. O sono é a forma mais antiga de rendição. Enquanto você dorme, Deus trabalha. O salmista escreveu: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Esse versículo contém um segredo profundo. A verdadeira produtividade nasce do descanso, não da exaustão. O corpo humano foi criado para restaurar-se na entrega. Durante o sono, o cérebro reorganiza memórias, o sistema imunológico se fortalece e as emoções são processadas. A ciência mostra que quem dorme com o coração em paz, acorda com o corpo em equilíbrio. O sono é o sábado biológico da alma, o tempo em que o espírito realinha tudo o que a mente na correria desalinhou. Mas o mundo moderno trata o descanso como fraqueza. Muitos se orgulham de dormir pouco, como se o cansaço fosse sinal de valor. Não percebem que o corpo exausto perde sensibilidade espiritual. Sem descanso, a mente se torna ruidosa, a intuição se cala e o corpo adoece. O descanso não é preguiça, é reverência. É reconhecer que o controle nunca esteve em nossas mãos. Antes de dormir, pratique a entrega. Respire fundo e diga em silêncio: nada me falta porque tudo está nas mãos de Deus. Esse gesto simples é mais curativo do que muitas palavras. Quando o corpo se entrega, o espírito encontra espaço para agir. Há sabedoria em dormir bem. A fé em confiar o amanhã ao cuidado divino. O sono é o modo pelo qual o universo restaura o equilíbrio dentro de você. Leia os comentários. Ali talvez encontre histórias de pessoas que também aprenderam a descansar no meio da incerteza.
e inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui aprendemos que o repouso é sagrado e que cada noite é uma nova oportunidade para o espírito reconstruir silenciosamente o templo da vida. Há um poder invisível escondido nas palavras. Cada frase que você diz sobre si mesmo se torna uma semente lançada no solo da mente, e tudo o que é semeado ali, mais cedo ou mais tarde, floresce no corpo. Provérbios ensina: a morte e a vida estão no poder da língua. O que você repete a si mesmo todos os dias se torna a atmosfera onde suas células vivem. Muitos adoecem por falar negativamente sobre si. Eu não consigo. Eu sou azarado. Nada dá certo. Palavras assim criam frequências que o corpo absorve como comandos. A ciência chama isso de efeito placebo verbal. O corpo reage ao que a mente acredita. Quando você diz "estou exausto", o corpo realmente enfraquece. Quando diz "estou aprendendo a descansar", ele começa a se restaurar. Deus criou o mundo com a voz: haja luz. E houve luz. Isso não é apenas um ato de poder, mas um modelo. Assim como o Criador, você também cria realidades com o que pronuncia. Por isso, falar com consciência é uma forma de oração. Cada palavra dita com fé é uma vibração de cura que reorganiza a matéria do corpo e do destino. Substitua as críticas internas por declarações de propósito. Diga: eu me permito prosperar. Eu escolho a paz. Eu honro o corpo que tenho. Essas palavras são códigos de restauração. E quanto mais você as repete com presença, mais o corpo aprende o caminho da cura. A mente é o jardim, a palavra é a semente, o corpo é a colheita. O que você planta em pensamento e fala, a vida devolve em forma. Leia os comentários. Há pessoas compartilhando palavras que estão transformando seus dias. Inspire-se nelas e plante também as suas. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui aprendemos que cada palavra é oração e que quando o verbo se alinha ao espírito, o corpo se torna testemunha viva da criação em movimento. A gratidão é uma das forças mais silenciosas e transformadoras que existem. Ela não muda apenas o que sentimos, muda a forma como o cérebro funciona. Quando você agradece, ativa circuitos de dopamina e serotonina, as substâncias da alegria e da harmonia. É por isso que Paulo escreveu: em tudo dai graças. Não se trata de agradecer pelo que é fácil, mas de reconhecer que até nos momentos difíceis há algo sendo lapidado em nós. A mente acostumada a reclamar enxerga falta em tudo. A mente treinada na gratidão enxerga a abundância até no pouco. Quando você começa a agradecer pelo que já tem, abre espaço para que o corpo e a vida floresçam novamente. A gratidão não é cegueira, é visão ampliada. Ela ensina o olhar a encontrar o milagre escondido no cotidiano. A neurociência chama isso de reprogramação neural positiva. Cada vez que você agradece, enfraquece os caminhos mentais da queixa e fortalece os da esperança. Aos poucos, o cérebro começa a esperar o melhor e o corpo responde com leveza. A respiração se torna mais calma, o coração mais estável, a imunidade mais forte. A gratidão é fisiologia espiritual. Antes de dormir, lembre-se de 3 coisas pelas quais é grato. Não importa o tamanho, apenas o sentido. Pode ser o ar que respira, a cama que o acolhe, a pessoa que o ouviu. Esse pequeno gesto reorganiza a energia da mente e ensina o corpo a descansar em paz. A gratidão é a lente que revela a beleza escondida nos detalhes. Quando você vive em gratidão, nada é banal. Tudo se torna expressão do cuidado divino. Leia os comentários. Há corações que redescobriram a abundância justamente nos dias em que pareciam ter perdido tudo. Inspire-se neles e acrescente a sua voz a esse coro silencioso de agradecimento. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui aprendemos que agradecer é uma forma de fé. É dizer a Deus, mesmo em meio ao caos: eu confio no propósito que ainda não entendo. E é nesse instante que a mente se ilumina, o corpo se equilibra
e a vida começa a se alinhar com a paz. Há momentos em que tudo parece estar no lugar, mas dentro de nós algo continua inquieto. A mente corre, o coração aperta, o corpo se torna um campo de tensão invisível. Isaías escreveu: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. A verdadeira serenidade não vem de circunstâncias estáveis, mas de uma mente ancorada em algo maior que o próprio medo. Quando a mente se afasta de Deus, ou daquilo que representa o centro da fé, ela começa a se fragmentar. É a dissonância espiritual, crer em algo, mas reagir como quem duvida. Dizer, eu confio, e ao mesmo tempo viver como se tudo dependesse apenas de si. Esse desencontro cria ruído dentro da alma, e o corpo, sensível a cada pensamento, reage com desequilíbrio. A respiração encurta, o sono desaparece, o coração perde o compasso. A mente que se mantém próxima da fé volta a encontrar direção. A fé não elimina o caos, mas o coloca em perspectiva. Quando você se lembra de que existe um propósito invisível conduzindo tudo, o corpo se acalma. É como um barco que encontra o porto depois de vagar em alto mar. Meditar sobre a presença divina não é ritual, é alinhamento. É retornar o pensamento à quietude como quem ajusta o curso de uma bússola. Quando a mente se firma na confiança, o corpo volta ao seu ritmo natural, a alma retoma o comando e a paz se torna novamente o idioma interno. Leia os comentários. Há pessoas que reencontraram o equilíbrio apenas ao voltarem o olhar para dentro, onde a presença divina nunca deixou de habitar. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui lembramos que quando a mente se reconcilia com Deus, o corpo se torna templo vivo da serenidade. A paz deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma respiração constante, sustentando cada parte do ser. O corpo fala, e fala com uma linguagem que não se escreve, mas se sente. Cada batimento, cada respiração, cada tensão é um verso da poesia divina tentando ser ouvido. O salmista declarou: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Essa é uma revelação sobre a perfeição da comunicação entre corpo, mente e espírito. Nada no corpo é aleatório, tudo é mensagem. Vivemos em um tempo em que o pensar domina o sentir. Buscamos respostas em livros, em diagnósticos, em opiniões, mas raramente paramos para escutar o que o corpo já está tentando dizer. Ele é um profeta silencioso, um espelho que reflete o estado da alma. Quando há desconexão entre o que sentimos e o que vivemos, o corpo manifesta essa distância através de sinais: cansaço inexplicável, palpitação, tensão, esquecimento, ansiedade. A ciência pode chamar de estresse, mas espiritualmente é apenas desalinhamento. O espírito está tentando comunicar algo e o corpo se torna o mensageiro. Por isso, aprender a ouvir o próprio corpo é um ato de sabedoria espiritual. Quando você percebe os sinais sem medo, começa a entender o que o espírito pede em silêncio. Observe o ritmo da sua respiração. Ela te conta se você está em paz ou em luta. Observe seus ombros, suas costas, seu estômago. Cada parte guarda um pedaço da história que você ainda não contou. O corpo é o pergaminho onde Deus escreve as mensagens que a mente não quis ler. Quando você começa a escutar, o corpo deixa de gritar. Quando você aceita, a dor começa a se dissolver. Quando você honra o corpo como um templo, o espírito volta a governar em harmonia. Leia os comentários. Você encontrará outros corações aprendendo essa escuta sagrada, a de compreender o corpo não como um inimigo, mas como um mensageiro da luz. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Porque aqui aprendemos a ouvir o corpo com reverência, como quem ouve a voz de Deus sussurrando: tudo o que você busca fora, eu já coloquei dentro de você. Há um instante na vida em que continuar resistindo se torna exaustivo. É quando o corpo cansa, a mente se desgasta e o espírito apenas observa, esperando que você se renda. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A rendição é esse retorno.
Não é desistência, é confiança. É o reconhecimento de que há um tempo em que lutar apenas afasta a cura. Muitos acreditam que se curar é vencer uma batalha, mas a verdadeira cura acontece quando você depõe as armas. Quando deixa de lutar contra o que sente, contra o que foi, contra o que ainda não pode mudar. A serenidade nasce exatamente nesse ponto, no limite entre o controle e a entrega. Os estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia que a sabedoria está em aceitar o que não se pode controlar. Essa aceitação não é passividade, é lucidez. É o instante em que a alma para de se desgastar, tentando alterar o inevitável, e começa a direcionar sua energia para o que pode florescer. Respire devagar, inspire confiança, expire entrega. A cada respiração, permita que o corpo aprenda o gesto da fé silenciosa. Curar-se é permitir que a vida volte a fluir sem a resistência da mente. É como a folha que flutua sobre o rio. Ela chega mais longe do que a pedra que resiste à correnteza. Há poder em parar de lutar. Há sabedoria em permitir que Deus conduza o caminho. Quando o espírito assume o leme, o corpo deixa de naufragar nas ondas da ansiedade e começa a seguir o ritmo da maré da paz. Leia os comentários. Você encontrará corações que também compreenderam que a rendição é o ato mais corajoso de quem já lutou demais. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui aprendemos que a entrega não é o fim da jornada. É o começo da cura verdadeira, aquela que nasce quando a mente se curva e o espírito finalmente assume o governo da vida. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma única verdade. A mente é o instrumento da presença divina no corpo. Quando ela se reconecta à fé, o corpo obedece à paz. Quando se desalinha, o corpo se torna um espelho da confusão interna. A cura, portanto, não é apenas a ausência de dor, mas a presença de sentido. É a lembrança viva de que o espírito ainda habita em nós, sustentando cada respiração. Epicteto escreveu: "O que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem delas." Essa frase é uma chave, porque a vida sempre trará desafios, mas a mente sábia transforma o impacto do sofrimento em aprendizado. A mente que se alinha ao espírito não reage, compreende. Ela não tenta dominar o mundo, apenas se harmoniza com ele. Paulo afirmou aos Filipenses: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente." Essa é a verdadeira medicina. Quando a mente é guardada pela paz, o corpo descansa. O coração bate no ritmo do espírito e até a dor se torna um tipo de oração silenciosa. A vida não pede perfeição, pede presença. Não exige que você elimine as feridas, mas que as olhe com compaixão. Cada emoção, cada pensamento, cada respiração pode se tornar uma forma de oração. O corpo, então, deixa de ser apenas matéria e se torna testemunha viva da fé que cura. Talvez o que você mais precise hoje não seja mais força, mas mais confiança. Confiar que há uma sabedoria conduzindo tudo, mesmo o que dói. Confiar que, mesmo nas sombras, há uma luz orientando o caminho. Confiar que o espírito nunca se ausenta, apenas espera que você o ouça novamente. Leia os comentários. Há ali corações despertando, mentes se reconciliando, corpos reaprendendo a servir à paz. Permita que essas palavras se unam às suas e formem um campo de fé e serenidade. E inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza, porque aqui aprendemos que o milagre não é fugir da dor, mas transformá-la em sabedoria. Que o verdadeiro poder é a calma. Que a mente alinhada ao espírito é o lar da paz, e que esse lar já existe dentro de você, silencioso, sereno, eterno.